Olá, boa noite, tudo bem? Como está sendo a semana? Como estão as coisas na caminhada, na jornada com Deus? Estamos juntos mais uma vez para estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus, encontrarmos uma meditação, conforto na Palavra da Verdade e para orarmos juntos. Nesse momento, nós vamos elevar o pensamento a Deus em oração, pedindo a sua bênção, a sua presença conosco. E depois vamos meditar um pouco em uma parte do texto bíblico. Assim como estamos, onde estiver, vamos curvar a fronte e elevar o pensamento ao nosso Deus. Querido Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, pela semana que estamos vivendo. Pedimos a Tua bênção, a Tua presença nesse instante, através do Teu Espírito, guiando o nosso estudo. Que nesse momento possamos nos esquecer de tudo ao redor, das dificuldades, lutas e problemas, para recebermos de Ti a Tua presença e a Tua bênção. Pedimos e oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Bom, convido você, se tem a sua Bíblia em mãos, ou smartphone, ou tablet, para abrir no livro de Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 6. Nós já estudamos aqui o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, e outras lições nesse texto tão bonito, amar os inimigos. Nós já vimos isso algumas semanas atrás. Hoje eu gostaria de estudar com você do verso 25 ao 34 de Mateus 6. Aqueles que me conhecem há mais tempo, com certeza em algum momento já ouviram alguma consideração a respeito desta parte do Sermão da Montanha, que é extremamente importante para nós no momento que estamos vivendo. Aqui Jesus fala sobre a ansiedade. Esses 3 capítulos de Mateus, o Sermão da Montanha, são muito profundos, muito importantes. É um cristianismo prático, uma aplicação prática na nossa vida quanto a decisões, ao que fazemos, como agimos, como devemos pensar, como devemos nos comportar, a respeito de como dar esmolas, como orar, como jejuar, questão do adultério, do divórcio e tantas outras coisas, tantas outras questões são apresentadas aqui. Esta parte sobre a ansiedade é muito profunda. Porque Jesus, ele está aqui no monte, na beira do mar da Galileia. Milhares de pessoas estão ao seu redor ouvindo essa mensagem. E pense, naquele tempo, com o que as pessoas se preocupavam? Qual era a ansiedade delas? Talvez para o pescador era se a rede viria vazia. Era o que acontecia com Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, 2 irmãos pescadores. Nós sabemos que Jesus 2 vezes fez aquele milagre dos peixes, a grande pescaria. 153 grandes peixes foram pegos na segunda grande pescaria. Talvez há um simbolismo em tudo isso. Mas veja, qual era a ansiedade que eles tinham? E Jesus fala para eles não ficarem ansiosos. Nós estamos vivendo nesse momento um momento de grande ansiedade no mundo todo. Incerteza quanto ao futuro. E se, depois que essa onda passar, desse vírus, e a gente olha os gráficos e os dados, se isso retornar, e se voltar mais forte do que antes, e se tivermos que entrar em quarentena novamente, e se o comércio ficar fechado, e se eu não puder trabalhar, como que eu vou alimentar minha família? Há muita tensão nesse momento, muita ansiedade, preocupação quanto ao futuro. O ser humano sempre foi ansioso, sempre. Mesmo naquela época, Jesus pregando para aquelas pessoas no monte, na beira do mar da Galileia, um lugar tranquilo, calmo. Qual a preocupação que eles tinham? E Jesus diz para eles, não fiqueis ansiosos com o que vocês devem comer, com o que devem vestir, ou seja, com as necessidades da vida. Vamos ver. Verso 25 a 34, Jesus disse, Mateus 6, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta.
Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez, é isso que Jesus está dizendo. Cada dia já tem as suas preocupações, o seu mal. Não antecipe os problemas, porque Deus vai trazer as soluções. Para quem tem fé, o amanhã é um amanhã de esperança, não um amanhã de certeza de derrota. Jesus estava dizendo para eles, não se atemorizem, não se preocupem, não vivam ansiosos, porque isso não faz bem para o corpo, para a mente e para o espírito. Destrói a vida da pessoa, a ansiedade. Preocupação com a incerteza é a base de tudo isso, acaba gerando medo. E 1 João 4,18 diz, no amor não existe medo, o amor lança fora todo medo. Quem está com Deus não precisa e não deve temer, não deve ter medo. A única coisa que deve temer é Deus. Na Bíblia nós encontramos várias referências a isso, principalmente quando diz assim, não tema aquele que pode destruir o corpo. Tema somente aquele que pode destruir o corpo e a alma. Se alguém tirar a sua vida, você tem vida eterna. Não há o que temer. Agora, Deus, nós devemos temer a Ele. Porque é Ele que nos concede a vida eterna. E se a morte vier sem estarmos em conexão com o nosso Criador, então nós realmente morreremos. Porque a morte é apenas um sono, um descanso para quem está com Deus. Veja a beleza do que Jesus falou. Mas o que é bonito ali é o local onde ele está. Ele está em meio à natureza, em meio à vegetação, o vento soprando, a relva, as folhas das árvores, os animais estão ali, as aves voando e cantando, as flores no campo, e ao fundo do cenário, coisa mais linda, né? O mar da Galileia, aquele mar enorme. Eu tive o privilégio de estar ali, nesse local das bem-aventuranças, o local do Sermão da Montanha, por 3 vezes em Israel. E realmente é um lugar fantástico, onde Jesus pregou essa mensagem. E eu tive a oportunidade de tirar fotos ali das flores e dos pássaros que estavam ali. Que coisa linda aquele lugar. Jesus estava ensinando uma lição prática, uma lição cujos elementos que estavam ensinando a solução daquele problema, trazendo a solução daquele problema, estavam ao redor deles. Eles podiam ver a solução do seu problema. Como assim? Bom, veja, Jesus está falando da ansiedade. A ansiedade está associada com o estresse, com a depressão. Como curar isso? Bom, isso é uma coisa interessante. Se houvesse um remédio para tirar o estresse das pessoas, né, para resolver esse problema, é uma questão química, hormonal no nosso corpo. E um desequilíbrio hormonal no nosso corpo nos leva à depressão, nos leva ao estresse, nos leva à ansiedade. Então, para termos equilíbrio, nós precisamos estar bem emocionalmente, mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Qualquer desequilíbrio nessas áreas vai nos levar a extremos. Extremo de irritação, violência, extremo da depressão, né, do excesso de sono, cansaço, desânimo na vida, pessimismo, até mesmo nossa postura, nossa visão na vida recebe essa interferência tremenda dessa parte espiritual, física e emocional. Os hormônios do nosso corpo coordenam muitas vezes o nosso estado de espírito. Por isso que é muito importante nós procurarmos atividades que produzam endorfina.
A endorfina é o hormônio da alegria, da felicidade, do bem-estar. Então é muito importante uma atividade física, se possível diária, para que o corpo produza endorfina. E isso traz um equilíbrio mental e espiritual, trazendo primeiramente físico. Então veja, como pode ser curado o estresse? Inventaram algo chamado spa. Porque não existe um comprimido que resolve o problema do estresse. Não existe um comprimido que tire a angústia, a agonia do coração de uma pessoa. Spa, S-P-A, vem do italiano, que quer dizer salute per acqua, saúde pela água, ou seja, pelo que é natural, por aquilo que é benéfico ao corpo, à mente, ao espírito, em meio à natureza, em meio à água. Então, quando alguém vai para um spa, se desliga da cidade, se desliga dos problemas, tem uma alimentação mais saudável, natural, está em meio à natureza, e depois de um final de semana, sabe, um pouco, ajuda. Mas depois de uma semana, quem sabe 2, talvez mais, a pessoa vai se curando por si só por estar no spa. Por quê? O próprio corpo da pessoa, nosso corpo, contém os remédios que nós precisamos. A doença é um desequilíbrio do nosso corpo, nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico está fraco. Então uma pessoa equilibrada, ela consegue encontrar a solução para os próprios problemas dentro do próprio corpo. Veja, o budismo, o shintoísmo e outras religiões orientais costumam dizer isso. Você tem a solução dentro de você, porque há um Deus dentro de você. Quando as pessoas se cumprimentam no budismo e nessas religiões, elas colocam as mãos juntas, se curvam e dizem Namastê. Isso quer dizer, o Deus que há em mim cumprimenta o Deus que há em você. Como cristãos e pessoas que cremos na Bíblia, nós não cremos nisso. Nós não cremos que há um Deus dentro de nós, ou que nós somos deuses em formação, como algumas religiões ensinam. Nós temos um Deus fora de nós. E nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, não somos nada, não somos ninguém. Nós precisamos de ajuda exterior. É com Ele, é através dele que nós encontramos a solução para os nossos problemas. Mas a cura para algumas dessas coisas, com a presença de Deus vindo de fora, nos dando o equilíbrio, o nosso corpo, dentro dele, os remédios são produzidos. Os hormônios que nós necessitamos são produzidos. Às vezes somos levados a um extremo, fisicamente falando, que o nosso corpo não produz mais, ou não mantém mais aquilo que está sendo produzido, está sendo eliminado, então são necessários remédios, é preciso uma consulta médica, é preciso de um psicólogo, um psiquiatra, que vai nos ajudar, nos orientar a balancear a química do organismo. Mas veja, quando estamos no spa, estamos em meio à natureza, o nosso corpo produz serotonina. O que é serotonina? É um hormônio do descanso. É um hormônio que nos alivia. Nosso próprio corpo produz esse hormônio quando estamos em certas condições. E aí o equilíbrio vem e o estresse desaparece. A calma, a tranquilidade vem, o equilíbrio volta novamente. Quando há a produção de serotonina. Como se produz a serotonina? Toda vez que temos contato com a natureza, nosso corpo relaxa, descansa e produz serotonina. Então quando nós olhamos para o azul do céu, nosso corpo produz serotonina. Quando olhamos para o verde das árvores, em contraste com o azul do céu, nosso corpo produz serotonina. Quando vemos uma flor vermelha em meio ao verde, uma flor amarela, uma flor rosa, quando sentimos o aroma de uma flor, quando ouvimos os pássaros cantando, quando ouvimos, algo que eu gosto muito, no momento que você vai dormir e descansar, acampando em um chalé, em meio à natureza, você ouve os sapos no brejo, na beira de um rio, ou os grilos cantando, e aquele som acalma a gente dorme tão tranquilo e feliz. Quando você ouve o barulho de uma cachoeira ou de uma corredeira, o barulho da água, o barulho da chuva. Você já dormiu com barulho de chuva? Que coisa gostosa! Pode ser um temporal, né? Se não tiver trovões assustando, mas aquele barulho de chuva caindo no telhado ou caindo na terra, nas árvores, aquilo relaxa, descansa e você dorme feliz, dorme bem, porque o seu corpo está produzindo serotonina. Veja, Jesus, o Criador,
em sua sabedoria, o que ele diz? Não vos preocupeis com o que haveis de comer, observai as aves do céu. Ele estava dizendo, olhe as aves do céu. Elas não plantam, não semeiam, mas o Senhor dá alimento para elas. Olhai o lírio do campo, olha a flor. Ela não se veste sozinha, Deus veste ela. E ela se veste mais bonita do que Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu. Veja, Jesus está dando a solução para o estresse, para a angústia que há no coração, para a depressão. Vá e olhe a ave no céu, vá e olhe o lírio no campo, para seu corpo produzir serotonina. Jesus passava o tempo, a maior parte do tempo, em meio à natureza. Ele orava em meio à natureza. E nós hoje vivemos em cidades. E o inimigo de Deus levou o povo do mundo todo para morar na cidade, para ficar longe da natureza, para não ter equilíbrio emocional, físico e espiritual, para não ter contato com Deus de maneira mais próxima, mais direta. Nós precisamos ouvir os conselhos de Jesus, ter momentos com Deus em meio à natureza, deixar a natureza nos curar, nos trazer saúde e equilíbrio espiritual, físico e mental. Deus nos chama, quem sabe nessa época, para vivermos dessa maneira, vivermos no campo, afastados das cidades, para termos saúde e equilíbrio em todos os sentidos. Que Deus abençoe você, que você possa colocar isso em prática, de uma forma ou de outra. Mesmo vivendo numa cidade, há parques, há árvores, há riachos, há maneiras de ter contato com a natureza para encontrarmos o equilíbrio. Que você possa buscar nesses momentos, na natureza, um relacionamento com Deus, ouvindo a sua voz, conversando com Ele, tendo comunhão com Ele. Vamos orar e que Deus nos abençoe. Querido Pai, obrigado pelo dia de hoje e pela mensagem que ouvimos de Jesus através da Tua Palavra. Nos abençoe durante essa noite e no restante dessa semana. Nos dê a Tua presença em todos os momentos da nossa vida e nos traga equilíbrio emocional. Tire de nós o estresse, a angústia, o medo do futuro, para que não tenhamos o risco de cair em depressão, para que tenhamos equilíbrio em todos os sentidos. Nos ajude a dedicar tempo na comunhão contigo e também com a natureza, pois o Senhor a criou e nos criou como parte dela para vivermos felizes e bem em harmonia. Abençoe a tua igreja e cada um que esteve conectado hoje. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe, você tenha um bom descanso e nos vemos novamente na sexta-feira. Um abraço.